Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois estamos começando mais um Universidade e Comunidade, um programa desenvolvido pela Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos assistir também no YouTube, acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, acesse e manifeste-se sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão entre a Universidade e a Câmara que tem o propósito de aproximar Universidade e Comunidade. Renata, tudo bem? Como vai? Tudo bem, você como está? Como vai? Tá firme? Firme. Estamos aqui, faz tempo que a gente não se encontrava, né? É verdade. Muito bem, e hoje para a nossa entrevista da semana, temos o prazer de receber aqui o professor Márcio Roberto Soares. Márcio, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Josivaldo, tudo bem, Renata? É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado, nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre, comecemos com a Renata. Só antes, esse é o nosso programa 72, passamos no NET TV Canal 4 aqui em Araras, com o nosso programa inédito às sextas-feiras às 19h30. Aos domingos e terças-feiras temos a nossa reprise, que é também às 19h30 e quarta-feira às 20 horas. Agora sim, vamos lá. Obrigada. Bom, pessoal que está em casa, vocês devem ter acompanhado que nesses últimos meses tivemos ataques terroristas em algumas cidades na Europa, né? Ontem saiu uma reportagem dizendo que a Agência Brasileira de Inteligência admitiu uma possibilidade, um alerta de ameaça do Estado Islâmico no Brasil, né? Então, eles estão, aqui, essa agência que eles chamam de ABIN, né? ABIN, ela tem acompanhado mensagens de Twitter aqui no Brasil de pessoas que se manifestam participantes do califado. E este número de pessoas aumentou muito depois do ataque a Paris. Essas pessoas aqui no Brasil passaram a se manifestar de forma favorável ao atentado que houve em Paris. E isso está preocupando a agência brasileira, porque nós teremos Olimpíadas. Olimpíada, né? E estão sendo oferecidos cursos para os taxistas, para as pessoas que trabalham em hotéis, que vão estar direta ou indiretamente ligadas aos atletas que virão para o Brasil nas Olimpíadas, né? Agora, uma frase interessante do diretor da ABIN é que ele diz assim: não estou dizendo que vai acontecer um atentado, estou dizendo que é a primeira vez que a probabilidade aumentou de sobremaneira no nosso país, né? Então, até então, a gente via esses atentados na Europa e achava que jamais ia acontecer conosco. Né? É uma coisa muito distante, muito longe. E agora essa ameaça parece ser real para nós, né? Pois é. Ninguém está imune, isso é a prova viva, né? A esse tipo de problema que o mundo inteiro enfrenta, né? O Brasil é um país muito pacífico, vamos dizer assim, é sempre visto pelo mundo afora como um país com essas características, mas não deixa de ser um momento de grande visibilidade internacional, quando se tem uma Olimpíada, e a posição do Estado Islâmico é uma organização que não tem fronteiras, né? Se para eles a visibilidade na Europa é muito maior, o Estado Islâmico vem perdendo posições na Síria e no Iraque e, na contraposição, eles passam a atacar fora desses limites, principalmente na Europa. Mas, se os ataques na Europa estão acontecendo ou começam a ser inibidos, reduzidos, espera-se, né? Num país como o Brasil, fica a pergunta: estaríamos preparados para uma situação como essa? Eu acho que não. É preocupante, né? Eu acho que até pelo histórico, né? Exato. De paz que nós temos, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, foi por isso que eu até trouxe essa notícia, que eu sempre quando eu estou aqui no programa, a minha frase é sempre a mesma, né? Isso é uma questão de intolerância, né? E a gente tem visto aqui no Brasil pessoas discutindo, nós temos visto pequenas ações de violência ligadas até a questões políticas, né? Por intolerância, né? Por não respeitar a opinião do outro, aceitar a religiosidade do outro, a sexualidade do outro, né? Então, assim,
Antes eu achava que o Brasil não seria solo para isso, solo fértil para esse tipo de coisa, né? Depois do que tem acontecido aqui no Brasil, uma pessoa sair com uma camiseta vermelha e ser agredida, né? O que leva um grupo de brasileiros a querer fazer parte de um califado, né? E a preocupação da ABIN é justamente pessoas que agem isoladamente, porque elas podem receber uma ordem por e-mail, chegar num estádio, né, chegar em algum lugar e causar um atentado. A Bélgica é um país reconhecidamente muito pacífico, né? Um país de grandes respeito às liberdades, né? E ela tem sido ou foi vítima dessa sua própria forma organizacional, né? À medida em que muitas comunidades de diferentes lugares ali instaladas acabaram provocando, não essas comunidades, mas acabou se criando um ambiente fértil, né, para o tipo de problema que a Bélgica acabou enfrentando, né? Então, se a gente for pensar por esse lado, e eu concordo plenamente, o Brasil se encaixaria nesse perfil. Tem sentido. E é uma pena que isso possa acontecer, né? Ou que aconteça como no caso da Bélgica, né? Quer dizer, amplia-se as liberdades, né? E aí você passa a ser vítima desse próprio modelo, que é uma tristeza isso, né? Tudo bem? Podemos seguir? Sim. Vamos aos nossos destaques, vamos aos meus destaques da semana. Eu tenho 2 aqui. Um deles, você que está em casa sabia, uma boa notícia. A sua vida parou de piorar. Pois é, que coisa, não? Estamos nesse nível, né? Infelizmente, é assim as boas notícias de hoje no Brasil. Por que eu digo isso? Pelo menos no que tange a inflação de março de 16, que não sei se de uma forma surpreendente ou não, ela caiu para 0,43%, sendo a menor taxa para o mês desde 2012. Em fevereiro, por exemplo, ela foi da ordem de 0,9%. O que sinaliza, e para o mês de março de 2015, ela tinha sido de 1,32. Quer dizer, quando ela cai para 0,43, de 1,32 para 0,43, é um ótimo... Não podemos dizer que é uma ótima notícia, por isso que eu estou falando aqui que deixou de piorar, porque nos últimos 12 meses ela está em 9,39. Deixou de ter 2 dígitos, mas continua muito alta, muito acima do teto previsto de 6,5, o que é uma indicação de que ela arrefece, né? Essa coisa dos 2 dígitos, do ponto de vista psicológico, nós que temos uma memória inflacionária muito grande, é muito preocupante, né? A inflação ela tem um efeito subjetivo muito forte, né? E já falamos disso aqui muitas vezes. Então, quando ela arrefece para menos de 2 dígitos, voltando para casa de 9,39, não deixa de ser uma boa notícia. Isso foi motivado por 2 notícias, uma boa e outra não tão boa assim. Uma queda na conta de luz, quer dizer, deixou a bandeira vermelha, passou para verde, né? Acho que todos nós percebemos isso na nossa conta de luz, a minha nem tanto, eu não sei o que acontece, eu vou dar uma olhada direito lá, o que está acontecendo com ela. E a crise, né? As pessoas, e aí não é uma boa notícia, né? Estão deixando de comprar cada dia mais por conta de medo de perder emprego e controle dos gastos, etc. E isso acaba refletindo menor consumo, menor inflação. Vamos torcer para que esse caminho continue, apesar de que existe uma perspectiva de que no segundo semestre ela retome um pouco mais. Não sabemos ainda com que força. Vamos torcer. Tudo bem? Posso passar para a segunda? Sim. É uma previsão do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para o PIB de 2016 de alguns lugares pelo mundo afora. Inclusive no caso do Brasil, que aponta novamente para menos 3,8%. Foi ano passado menos 3,8% e teríamos de novo em cima de um win menos 3,8% segundo o FMI, o que é extremamente preocupante.
Para se ter uma ideia, você que está em casa, se nós continuarmos com essa trajetória ou alavancando muito lentamente, né, quer dizer, deixando de piorar, nós recuperaremos o que éramos do ponto de vista econômico em 2013 somente em 2021. É praticamente uma década perdida. Isso é muito preocupante porque, como nós já falamos aqui muitas vezes, é preciso ter renda para distribuí-la. A necessidade, quer dizer, sem crescimento não há salvação. E assim, os nossos problemas são nossos problemas, porque a previsão também para 2016, para o mundo inteiro, é 3,2% positivo. Quer dizer, nós estamos puxando para baixo, né? Os emergentes, 4,1%. A América Latina, menos 0,5%. Por conta de quem? Do Brasil e da Venezuela, que estão puxando a América Latina para baixo, né? Índia, 7,5%. China, 6,5%. Estados Unidos, 2,4%. E Rússia, que vinha travando números muito ruins, começa a se erguer lentamente, apesar das sanções, que fica aí na ordem de menos 1,8%, ainda negativo, mas começando a respirar, vamos dizer assim. Olha, estamos vivendo dias impressionantemente difíceis. Eu me lembro que o ano passado nós dizíamos, né? Vamos ver se o ano que vem vai ser melhor. Meio do ano deste ano, nós cravamos que o mundo melhoraria, né? O mundo não, o Brasil melhoraria, né? E nada, né? Eu não consigo, assim, esse ano, para mim, eu acho que já estou aguardando, vendo os acontecimentos políticos, que estão, os desdobramentos aí. Políticos principalmente, eu acho que o ano que vem. Para você tem que está em para 2017 só. Para você que está em casa, feliz 2017, então. Uma tristeza, mas vamos lá, vamos ver o que vira. Tudo bem? Mais alguma coisa? Vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Márcio Roberto Soares. Márcio, você é de onde? Eu sou nascido e criado na cidade de Rio Claro. Nossa, nosso vizinho aqui. Vizinho. Ele é formado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de São Carlos, Campos Araras, portanto, é um filho da universidade. O Márcio fez graduação e hoje é docente do Campos Araras. Fez mestrado em Solo e Nutrição de Plantas e também doutorado em Solo e Nutrição de Plantas na Exalc USP de Piracicaba. Não é isso, Márcio? Sim. Atualmente é professor do DRNPA, departamento aqui do Campos Araras, e trabalha na área de Química, Fertilidade e Poluição do Solo, atuando nas seguintes linhas de pesquisa: modelos e mecanismos de adsorção de íons em solos, valores orientadores para a qualidade do solo e recuperação de solo em áreas degradadas. Márcio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse programa 72. E ele vem falar hoje sobre solos, né? Para você que está em casa, o que é solos, quais são os tipos de solos, tipo de solo e fertilidade do solo. Começa dando uma ideia para as pessoas que estão nos assistindo, o que é solo, Márcio? Gostaria de reiterar o meu agradecimento por essa oportunidade, Josivaldo, para estar aqui na companhia de vocês, e vendo que esse é um canal muito importante para dar alguns esclarecimentos para a comunidade sobre solo, né? Se você tivesse me feito essa pergunta quando eu era criança, eu ia falar que solo é a coisa que eu mais gosto de brincar. Minhas crianças adoram brincar na terra, as pessoas se sentem, de uma certa forma, relaxadas quando põem o pé diretamente no chão, né? O pé diretamente no solo. Eu incentivo que as crianças devam ter essa interação com o solo, obviamente, mas a sociedade, eu percebo que a sociedade ainda tem uma noção, precisa aumentar a percepção da importância sobre o solo para a nossa sociedade moderna, principalmente, né? A conceituação do solo, tecnicamente, a gente vai falar sobre ela. Vamos imaginar que nós conseguíssemos fatiar o planeta Terra ao meio, né? Estamos cortando como se fosse uma laranja. Nós veríamos o núcleo da Terra e uma pequena película sobre a superfície do planeta. Essa pequena película é que chamamos de solo, né?
Tecnicamente é um material inconsolidado, poroso, composto de 3 fases. As fases líquida, o solo tem água, composto pelas fases gasosas, o solo tem ar, e composto pela fase sólida, né? Uma porção mineral, uma porção orgânica, né? E ele é feito, ele é transformado a partir de uma matéria-prima, que é a rocha. Vários tipos de rochas que o planeta tem, né? E é o desgaste dessa rocha quando ela está submetido à ação do clima, principalmente chuvas e temperaturas, e a ação de organismos também ao longo do tempo. Então, hoje nós temos solos jovens, mas temos solos extremamente velhos, né? Solos maduros, que nós chamamos, de até 5 milhões de anos lá no Brasil Central. Né? Muito bem. O que você está chamando de Brasil Central seria a área de Cerrado. Seria a área de Cerrado. Né? E foi até legal você comentar sobre isso, porque tem muita gente que fala, a gente sempre ouviu falar que o solo do Cerrado é pobre. Então, o que seria um solo rico, um solo pobre, um solo fértil ou um solo infértil? Talvez, eu falando sobre algumas funções do solo, acho que fica até mais fácil de entender. O solo, para nós, principalmente que trabalhamos nas ciências agrárias, o solo é o meio responsável pela produção de alimentos, né? Para questões ambientais, por exemplo, solo é aquele que protege as águas subterrâneas, ele é que confina as águas subterrâneas, né? Ele é um grande reservatório genético também, entre outras várias funções. Um solo fértil, então, normalmente tem-se a ideia de que os solos do Cerrado são mais empobrecidos, etc. De fato, tem essa característica. Um solo fértil, teoricamente, ele teria que ter boas condições físicas para a penetração das raízes das plantas e o bom estabelecimento delas. Teria que ter um bom fornecimento de água e um bom fornecimento de nutrientes. Né? Isso seria um solo fértil. Mas um solo produtivo é diferente. O solo produtivo precisa ter a interação com o zoneamento climático. Nós temos solos férteis debaixo de quilômetros de geleiras nos polos. Entendi. Temos solos férteis na região desértica. Mas um solo produtivo tem que estar inserido numa zona climática propícia ao bom cultivo, né? No caso específico, o Cerrado é um solo relativamente pobre. E por que então que o Brasil planta tanto no Cerrado, né, vamos dizer? Eu atribuo isso ao grande avanço da ciência do solo da nossa comunidade científica, né? A ciência do solo tem uma grande base de conhecimento que foi gerada para solos das zonas temperadas. Então, os solos europeus, os solos dos Estados Unidos, né? Esse conhecimento foi gerado há muito mais tempo. Na zona tropical, após o acúmulo de um certo conhecimento, foi possível essas áreas que nós estamos categorizando aqui como pobres, elas pudessem ser cultivadas a ponto de elevar substancialmente a produção agrícola do país. Mas isso tem que ser atribuído ao empenho e à habilidade dos profissionais que são ligados ao manejo do solo, né? Eu não trabalho com cultivo, né? Eu trabalho com plantas. Ela fica na parte ambiental do solo. Eu trabalho com plantas no seu ambiente natural, né? Plantas nativas. Sim. Então, eu estou acostumada com a literatura ligada a plantas nativas e não cultivadas. E algumas informações que eu conheço sobre o Cerrado, por exemplo, é que é um solo muito rico em alumínio, mas que as plantas que são de lá estão adaptadas, né? Para elas, tudo bem, né? Então, se eu for plantar uma outra espécie ali, eu tenho que tratar esse solo para isso. É exatamente isso. A sua percepção está corretíssima, Renata. Aliás, as plantas nativas do Cerrado, elas passaram milhares e milhares de anos tendo uma coevolução com a situação do solo. Então, elas aprenderam a como lidar com uma certa restrição de água ao longo de um período do tempo, que é uma condição típica do Cerrado. Aprenderam a lidar, a sobreviver com um nível muito pequeno de nutrientes. Elas fazem um uso muito otimizado de nutrientes. E também driblaram muito bem as limitações químicas por parte do alumínio do solo. Tanto é que nós fizemos experimentos com plantas nativas e nós quisemos
corrigir o solo agronomicamente falando. Então, nós corrigimos o pH do solo, demos nutrientes, etc. E as plantas não responderam. Não responderam. Elas não gostaram. Como se ela estivesse falando assim para a gente. Olha, há muito tempo eu já me adaptei às condições de pouco nutriente e agora você quer me dar esses nutrientes? Então, eu estou até fazendo esse comentário. É legal até a gente conversar sobre isso, porque então dizer que um solo é rico ou pobre depende do que você vai fazer. Depende né? do propósito. Exato. Do propósito. Agora, para fins agrícolas, como você mencionou, esses solos precisam ter um manejo químico, principalmente, de correção da sua acidez e de reposição de nutrientes básicos para que a agricultura tenha os seus resultados que a gente vê, né? Agora é uma pergunta meio para os dois, vamos dizer, né? Quer dizer, quando eu vejo aquelas plantas típicas do Cerrado, que são menores, um pouco distanciadas umas das outras, isso é uma resposta que ela deu a uma determinada condição adversa, posso dizer assim, né? É um conjunto, né? Um conjunto. É um conjunto. É um conjunto de condições. Isso tem a ver também com o que a gente faz. Eu posso responder? Claro, Renato. Fica à vontade. Você ia falar. Fica à vontade. É que isso tem a ver também com uma área que a gente chama de biogeografia. Tá. Né? Que, na verdade, a superfície do planeta ela não foi sempre do jeito que é hoje. Claro. Então, como a temperatura foi aumentando, foi diminuindo, né? Então, isso tudo foi influenciando na distribuição de plantas e de animais, né? Tem a ver com toda a América do Sul, então a gente tem os Andes do lado do Pacífico, a gente tem o Oceano Atlântico, as massas de ar que chegam na Serra do Mar, param ali na Serra do Mar e não chegam no interior do continente. Então tem uma série de questões. Né? Isso, então tem a questão do solo, que o professor Márcio estava falando bem, mas tem também tem outros fatores que em conjunto permitem que aquelas plantas estejam ali, daquela forma, com aquela distribuição. Legal. Na próxima, você troca de lugar, a gente continua essa conversa. É verdade, eu nunca fui chamada para ser entrevistada. Já matamos aqui. Um solo, para quem está em casa, por exemplo, um solo fértil, ele tem algumas características visíveis, identificáveis, assim, ao leigo ou não? Costuma-se, né? Isso é do... Cor, por exemplo, sei lá. Cor, né? Então, a cor é um atributo que é facilmente perceptível à visão, né? Ao olho nu. É muito comum as pessoas falarem dos solos, solo roxo ou terra roxa, solo vermelho, que tendem a ser mais férteis. Muitas vezes isso não tem uma relação direta. Assim? Eu ia perguntar sobre isso. Não tem uma relação direta. A coloração dele está muito mais relacionado aos constituintes que ele tem ali no solo em termos dos minerais que ele foi formado, das rochas, de onde eles vieram. E não necessariamente... necessariamente em termos de fertilidade. Entendi. Então, não podemos correr o risco de vermos lá porque um solo é vermelho, ele chama atenção pela sua cor, de afirmar com certeza de que ele é um solo fértil. Se assim fosse, os solos do Nordeste, por exemplo, necessariamente seriam pobres, porque tende a ser mais claro. Mais claro. E aqui em São Paulo sempre ricos, sempre férteis, porque, a propósito, onde estão, de um modo geral, os solos mais férteis do Brasil? Os solos mais... nós temos hoje um sistema próprio de classificação de solos. Há muito tempo atrás a gente usava o sistema americano e o Brasil conseguiu aí criar o seu próprio sistema. Hoje existem solos categorizados dentro de 13 grandes ordens, né? 80% da superfície brasileira é coberta por praticamente 2 delas, que são os solos mais envelhecidos, né? Então, nós temos pequenas manchas de solos espalhadas pelo país, dentro do próprio nosso estado, em que são mais férteis, mas são zonas muito pontuais, mas vale a pena dizer que, por exemplo, os solos do sul do Brasil, exatamente pelo clima mais ameno, são solos um pouco menos desgastados, solos menos exauridos em termos de ter seus nutrientes terem sido levados embora, né? Pela própria drenagem da água. Então, temos, sim, situações melhores em termos de fertilidade no sul. É um equívoco, às vezes, as pessoas acharem que os solos do Nordeste são solos pobres, ruins. Isso não é verdade sobre vários aspectos. Os solos lá são novos porque não receberam
efetivamente a influência dos fatores que levariam ele a envelhecer, como a chuva, por exemplo. Então, ele particularmente é um solo jovem. O que falta lá é a água. É interessante também porque muitas pessoas falam que a Amazônia tem um solo fértil que sustenta aquela floresta exuberante e também... Na verdade, a Amazônia está sentada sobre os solos mais antigos em termos de classificação, que são os latossolos, e ela só se sustenta por uma autociclagem que funciona muito bem. Ela se sustenta. Ela se sustenta. Tanto é que quando uma parte da mata é retirada, o solo ele é produtivo durante 2, 3, 4 anos, depois ele perde a exaure, né? E isso é preocupante até por questões de reflorestamento e reconstituição da vegetação, né? Sim. Porque demorou tanto tempo, como é que se... porque como ela se sustenta, se você retira, você não só fica difícil usar aquele solo, como não dá para voltar ao que era antes. A revegetação fica mais difícil. Ao contrário do que acontece na Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica já tem uma variedade de solos um pouco maior. Tem, inclusive, solos um pouco mais férteis, inclusive. Mas o desafio é o mesmo, viu, Renata? Uma vez que a vegetação foi retirada... voltar ao que era é impossível, voltar ao que era... dentro da nossa passagem aqui pela Terra, a gente não vai ver. Mas... Tá bom. Onde temos os solos mais férteis do mundo? Que países? Onde estão esses solos? E por quê? Todos os solos que recebem menos a influência dos fatores de desgaste, portanto, países da zona temperada, né? Nós estamos dentro do trópico, nós temos uma influência muito grande das altas temperaturas e das chuvas, isso acelera muito dinâmica, o envelhecimento do né? solo, essa dinâmica. Então, nas zonas temperadas, estão solos europeus, alguns solos, né, americanos, solos onde o clima é mais ameno, que agride menos o solo. Mais, né? protegido, né? Mais protegido desses fatores de desgaste, né? Entendi. Só um parêntese aqui, nem sempre um solo muito rico, muito fértil, é o ideal para determinadas culturas. Por exemplo, no caso da uva, esses solos, via de regra, não trazem os melhores vinhos, né? Solos rochosos, né? Então, só para... Exatamente. Graças a Deus, né? Sem vinho a gente não fica, né? Pois é. E aí, como ficaríamos, né? Muito bem. É impressionante também o grau evolutivo do que aconteceu enquanto atividade na agropecuária brasileira, né? Que ela, à medida em que tinha um solo que não era muito fértil, conseguiu processos tecnológicos suficientes para fazer uma alavancagem, porque quando você pega, por exemplo, o exemplo do milho, né? Uma cultura, né, que muito plantada, por exemplo, nos Estados Unidos, e de repente ela consegue hoje ser cultivada razoavelmente, né, bem, né, razoavelmente não, bem, na nossa condição. Exatamente. Você falou sobre o solo como local de retenção de água, né? Sim. Os solos nas margens de rios, né, na foz, fala um pouco para nós sobre isso. Os solos nessas zonas, né, eles têm uma dinâmica muito maior do que os solos longe dos cursos d'água, né? A própria dinâmica dos rios, quer dizer, as cheias e as vazantes, acabam ou levando o material ou trazendo o material. Deposição. Deposição de material. Tanto é que o Egito, né, a gente ouve falar que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Quer dizer, se estabeleceram ao longo das margens por causa da fertilidade desse solo, pela deposição de material. São solos difíceis de serem manejados quando, por exemplo, numa ocasião de uma restauração de uma mata ciliar. Muito difícil, porque é difícil porque ele muda muito em pouco espaço, né? A variabilidade espacial dele é muito grande, né? As pessoas não têm levado em conta ainda, tá? Propriedades do solo para restauração, não só da mata ciliar, mas vários ecossistemas naturais. Verdade. E isso tem sido causa do insucesso de muitos projetos. Eu até, não sei se eu interrompi, mas me veio uma coisa agora à mente, fazer revegetação, né? Restaurar uma área onde tinha, por exemplo, plantação de pinos e eucalipto, difícil, né? Também.
Eu não diria que seja tão difícil quanto uma área que está degradada. Uma área que a gente já categorizou que ela está degradada. A propósito, para quem está em casa, explica rapidamente para nós o que é uma área degradada. Quem vai falar? Quer falar, Renata? Eu entendo, eu vou dar minha visão e você veja se você concorda. Sejam rápidos que nosso tempo está acabando. Para mim, uma área degradada é que foi desmatada e aí a gente olha e vê que tem vegetação, mas aquela vegetação não é original. Geralmente é uma área que tem aquelas plantas que ocupam qualquer lugar, onde as pessoas de repente jogam lixo. Então, uma área degradada, ela foi destruída por nós. Do ponto de vista vegetal, agora do ponto de vista do solo. Do ponto de vista do solo, é uma área onde vários equilíbrios naturais foram rompidos e difíceis de serem restaurados, né? Em termos de solo, ele perdeu, nem que ele tivesse um pouco de fertilidade, mas ela era suficiente para manter uma vegetação, ele perdeu essa condição e não consegue exercer as suas funções para o ecossistema. Temos vários eventos de degradação, se eu puder mencionar alguns: a desertificação, a salinização, a contaminação por vários agentes, metais pesados, compostos orgânicos, e talvez o mais violento de todos, que são os eventos de erosão. Tá. Tem como recuperar? Olha, a recuperação ela é bastante lenta. A duras penas? A duras penas. O pessoal que trabalha mais próximo das áreas de restauração tem que ter a ideia de que primeiro precisa se recuperar o solo, para depois entrar com a espécie vegetal. Entendi. Primeiro criar condições para ela, né? Então isso torna muito mais demorado o processo de restauração. Márcio, nosso tempo acabou, nosso papo está muito bacana, mas nós vamos ter que interromper por aqui. Muito obrigado pela tua presença, foi um prazer te receber. Obrigado, Josivaldo. Obrigado, Renata. Renata, foi um prazer estar aqui contigo de novo. Nos encontramos em breve, eu espero. Sim. É isso aí. Ponto final em mais um Universidade e Comunidade. Esperamos revê-los em breve no nosso próximo programa. Tchau, até mais.